Fala, galera! No vídeo anterior nós falamos sobre sujeito e predicado e nesse vídeo aqui, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre predicado verbal, o estudo do predicado verbal. Então nós falamos que o predicado pode ser de três tipos, ou nominal, ou verbal, ou verbo nominal. Hoje a gente vai focar um pouquinho aqui no estudo do predicado verbal, tá certo? E o predicado verbal, ele é formado, como a gente já viu aí, por um verbo de ação. E quando a gente tem um verbo de ação dentro de uma sentença, dentro de um predicado, os verbos eles podem ser classificados de duas formas. Vamos lá? Primeiro, ele pode ser um verbo intransitivo, Lembra que eu já falei com vocês o que é um verbo intransitivo, Larissa? É aquele verbo que não transita. Na língua portuguesa, o in é um prefixo de negação. Se ele é intransitivo é porque ele não transita, ele não caminha. Ele não caminha para buscar um complemento. Por quê? Porque sozinho ele se basta. Tá? Ele não precisa de nada mais para que a sentença tenha um sentido completo. Olha o exemplo que eu trago aí para vocês. Ana caiu. Ana, sujeito. Caiu, verbo intransitivo. Esse verbo ele não exige um complemento. Da mesma forma, o animal morreu, tá certo? Verbo intransitivo também não exige um complemento. Mas nós temos ainda os verbos que são transitivos. Esses sim, eles vão caminhar para buscar um complemento, porque sozinho eles não vão se bastar para que a sentença tenha um sentido completo. Então, vamos lá. Esses verbos transitivos, eles podem ter complementos de três tipos diferentes. Ou um complemento direto, que aí vai ser um objeto direto. Ou seja, esse complemento ele não virá preposicionado ou ele vai ser indireto. Nesse caso, o complemento vem antecedido pela preposição. E ele ainda pode ser bitransitivo, que é o que a gente chama de direto e indireto. VTDI, tá certo? Olha os exemplos aí que a gente tem. Ana pediu o presente. Ana, sujeito, certo? Pediu. Se eu digo só Ana pediu, tem sentido completo? Vai estar faltando alguma coisa ali, não é? Se eu chego aqui e falo assim pra vocês, galera, Ana pediu. Ué, o que ela pediu, Ela pediu o presente. Então, o presente é o complemento que esse verbo pede, que ele necessita, que ele rege para que a sentença tenha um sentido completo. Da mesma forma, Eduardo acredita. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Nesse caso, o complemento ele é um complemento indireto, porque ele vem preposicionado aí pelo em. Complemento agora, direto e indireto, quando que ele é bitransitivo? Quando ele pede os dois complementos. E aí você tem que olhar para a sentença, tem que olhar para o contexto, porque existem alguns verbos que têm a regência, que não tem uma regência única, que às vezes depende do contexto também, tá certo? Por exemplo, Rafael pediu ajuda ao professor. Rafael pediu ajuda, complemento direto, objeto direto, porque não vem preposicionado, e ao professor, objeto indireto. Olha só, então já falamos aí que nós temos dois tipos de complementos quando a gente está falando de verbos transitivos. O direto e o indireto. Direto, gente, é aquele complemento que geralmente não é acompanhado por preposição. Ana pediu o presente. Eu tenho aí um predicado, o predicado aí, pediu o presente, verbo transitivo direto e o objeto direto, o presente. E o objeto indireto, como eu falei para vocês, é aquele complemento verbal que é acompanhado pela preposição. Eduardo, sujeito, acredita em histórias, é o predicado verbal, porque tem como núcleo aí um verbo de ação e em é a preposição que vai estar precedendo histórias. Bora exercitar um pouquinho para ver se vocês pegaram aí, captaram realmente a mensagem. Olha lá, classifique os verbos em negrito quanto à sua transitividade. E aí eu tenho A, daremos à moça o auxílio necessário. B, a aprovação conquistei-a após muito estudo. C, o trabalho produz a riqueza. D, o cão obedece a seus instintos. E E, as pessoas gritavam. Olha o gabarito. A, daremos à moça o auxílio necessário. Nesse caso, eu tenho dois complementos. Quem dá alguma coisa para alguém. E aí, no caso, temos aí, daremos à moça, esse A craseado indica a junção do artigo mais a preposição, e o auxílio necessário, objeto direto. Então, esse verbo aí, ele é um verbo bitransitivo. B, a aprovação conquistei-a após muito estudo. Verbo transitivo direto.
Conquistei-a após muito estudo. O que eu conquistei após muito estudo? A aprovação, tá certo? Então, objeto direto. C, o trabalho produz a riqueza, né? O trabalho sujeito, produz é o verbo, a riqueza, complemento não preposicionado. D, o cão obedece a seus instintos, verbo transitivo indireto. Por quê? O cão obedece a seus instintos, né? Eu tenho um complemento indireto e para finalizar, as pessoas gritavam, verbo intransitivo, não exige complemento, fechou? É isso, galera, eu fico por aqui nesse segundo vídeo, a gente se vê no próximo.